gente vai falar hoje sobre transporte, tá? Sobre as retenções tributárias que impactam no setor de transporte, tá bom? Então vamos continuar. De ISS a gente já falou, né, gente? Transportador começou a carga aqui dentro do estado, terminou aqui. Se ele é daqui, não se fala em retenção. Se ele é de fora do estado, do município, ele é de Jundiaí, por exemplo, pega uma carga aqui para entregar aqui, faz um frete, reaproveita o caminhão, que a gente conhece muito isso. O que acontece? Tem retenção. Quem vai pagar esse imposto vai ser o contratante dele. O que ele vai receber? Valor líquido. Tá? No geral, ele vai receber o valor combinado menos 5%. Por quê? Porque teve retenção, gente. Entendeu? O pessoal de logística às vezes não sabe essa parte. E aí, uma pergunta que me fizeram, que é muito comum. Mas e se o transportador, Sheila, for de fora? E o contratante também for de fora? Já aconteceu isso com você? Você pega, manda uma carga para São Paulo. Acontecia muito com isso para Goiás. Eu atendia muito uma empresa que tinha distribuição de pneus, então acontecia muito isso. A gente estava aqui em São Paulo, mandava uma carga lá para Goiás. Só que aí, quando a gente mandava lá para nossa fábrica lá em Goiás, o que acontecia? Às vezes tinha que mandar um pouco de caminhão para uma loja e a gente tinha muito problema com os afretados lá, muitos. Então, o que acontecia? A gente mandava e às vezes eu tinha que reaproveitar o caminhão, ou seja, era um transportador aqui de São Paulo, né? E estava levando uma carga para Goiás, e quando chegava lá, falava, cara, você não pode encher esse caminhão aqui, que está vazio, e manda para aquela distribuidora ali para mim, que é 2 ruas para trás, é no bairro seguinte, ou seja, ele era um transportador de São Paulo que ia fazer um frete dentro do estado de Goiás, porque estava reaproveitando o caminhão. Entendeu? Então ele saía ali da onde entregava e entregava no bairro seguinte, enfim, isso acontecia muito. E aí o que acontece? Era um frete que ele estava fazendo em Goiás. Então o que acontecia? A pessoa que mandava, muitas vezes o tomador, era a gente aqui em São Paulo. O transportador era em São Paulo também. Né? Então, não tinha nada em Goiás, só que ele estava fazendo um frete em Goiás. E o imposto, gente, como eu acabei de explicar, ele era devido para onde? Para Goiás. Como é que fazia? Aí era um pouquinho complicado. Por quê? Porque às vezes eu tinha que pagar uma guia lá para Goiás, tinha que mandar para o transportador, e ele pegava e eu mandava por e-mail, o motorista ficava super ferrado, eu tinha muito problema com o financeiro pagar essa guia, e aí eu mandava uma guia paga para Goiás, daquele frete, e aí o imposto ia para os cofres públicos de Goiás. Por que acontecia isso? Por que era tão difícil fazer isso? Por quê? Porque você sabe que o setor financeiro tem que ter hora para pagar, e o caminhão está lá cheio, a pessoa só quer fazer o frete, ela não quer se preocupar com essa parte tributária. Só que essa parte tributária, gente, ela dá multa, se liga. Exportador de fora e contratante de fora. Não adianta, vai ter que lutar contra a burocracia, tá? Vai ter que pagar uma guiazinha lá e mandar por e-mail para o motorista imprimir e andar. Porque aqui em São Paulo a gente não tem muita fiscalização de barreira, mas, por exemplo, Pará tem muita fiscalização de barreira, tem muitos estados no norte e nordeste que tem muita fiscalização de barreira. Então não adianta você sair com o seu caminhãozinho, encher e achar que você vai conseguir burlar e não pagar o imposto, porque às vezes a multa sai muito mais cara, tá bom? Então vamos lá. Para fins de transporte, ainda sobre ISS, o artigo 3º da legislação do ISS, ele fala o seguinte, ele dá um rol, se não me engano são 12 ou 13 serviços, em que o ISS é devido no local da prestação. Então, o que está lá? Limpeza de prédio, obviamente, né, gente? A pessoa que vai prestar o serviço de limpeza de vidro, ela vai ter que ir até o prédio. Então, ainda que ele seja de outro município e ele vier em São Paulo para limpar aquelas vidraçarias, aquele pessoal que faz, parece um jump, né, para limpar, o ISS é devido no local onde aconteceu o serviço, obviamente. E assim é para transporte. Então, o Código de Serviço 1601, que é o Código de Serviço de Transporte, ele está no artigo 3º. Então, ele diz que sempre que acontecer um transporte no local, que foi o meu caso, que eu dei um exemplo de um transportador de Jundiaí, que veio aqui, reaproveitou o caminhão e fez o transporte, o ISS vai ser devido para o município de São Paulo. Por quê? Porque está no artigo 3º da Lei 13.701, tá? Então, isso aqui é muito importante você saber,